Então o Lene conversa com o Miele e fala, bicho, tô com uma galera aí, a ideia é incrível e vamos trazer eles para cá, para o Pujol. Ele fala, pô, quem é? Me apresenta. O Lene, ok. Aí o Lene marcou com o Miele um dia para nos apresentar ele. Mas a gente não tinha nada ainda. A gente tinha uma música que era do Wagner, que era Zé Croquete, que só tinha isso. Que depois o Pedrinho Matar arranjou durante os ensaios, né, que o Lene foi montando o espetáculo, o Pedrinho Matar sentado do lado no piano, cara. Logo quem? Assim, as letras do Wagner e o Pedrinho Matar fazendo a melodia e o Lene dançando e dizia aqui, corta aqui, ali, e o Pedrinho pá, atrás do Lene, né? Pedrinho Matar, um pianista de São Paulo que acompanhou primeiro Lene Everson nos cassinos de Las Vegas, depois Claudete Soares no João Sebastião Bach. Foda. Toda a trilha do Dizzy Croquettes original é com a regência do Pedrinho. Que legal. Então, o Lene então falou com o Miele. Bom, aí temos que apresentar alguma coisa para o Miele. O quê? O Lene falou, bicho, bichinhas, se virem. Façam qualquer coisa, se pendurem no lixo, porque eu vou... Miele precisa ver vocês, que a gente tem que fazer esse show juntos. E aí, o que foi para Santa Teresa, nos produziu, e nós descemos para Ipanema, lá para o Leblon, para o Pujol. Entramos, Miele ainda não tinha chegado. O Lene ficou esperando o Miele do lado de fora. E aí, essa história, inclusive, o Miele conta no nosso documentário muito bem, né? Que ele diz, e o Lene fala, bicho, não dá para confiar nas bichos, não vieram. E o Miele, mas como não vieram? Se puser, meu amor. Mas, bom, vamos entrar, vamos ensaiar nosso show. Aí quando abriram a porta, já estava a gente preparado, a gente atacou. Zé Croquete, Zé Croquete. Aí tinha um pendurado aqui, outro lá, outro em cima da mesa. E o Miele, ele fez assim, que isso? Ficou louco, né? Aquelas maquiagens, aquilo tudo. Porque isso era uma coisa que nasceu espontaneamente, mas assim, era uma coisa vanguarda mundial, né? Mundial. Porque quando vocês foram para a França, você viu que mesmo para Paris, que sempre foi o berço, até no travestismo, que não é exatamente o caso, mas enfim, dessas coisas, era vanguarda mesmo para os padrões parisienses, né? Total. Impressionante, né? Total. Então era um espetáculo de dança, de textos irreverentes, de desconstrução do masculino e do feminino, enfim, cultura carioca também, né? Com uma coisa, né? Muito carioca. Referências ao Rio também. E com muita carnavalidade, né? Também. Era um teatro carnavalizado, né? Isso era muito tinha essa linguagem assim, antropofágica de mistura e manda, que era muito legal. E com esse olhar do Lene Dale, que vinha da Broadway, vinha de coreografou Cleópatra, vinha do West Side Story na Broadway, segundo papel, estrela no México, nos cassinos de Las Vegas e tudo mais. Então, sofremos muito, porque aí o Miele olhou aquilo e falou assim, eu quero, vamos estrear. E aí teríamos que estrear dali a 3 meses, qualquer coisa assim. Então, tanto que o Miele fez parte, porque nós estreamos com o Miele no palco, o Miele de black tie, e a gente aprontando horrores em volta do Miele. O Miele falando, a gente atrás dele fazendo brincadeira, enfim. E aí tinha os números de dança que o Lene montou, tinha o monólogo, uma parte que o Wagner falava sozinho, que era um momento de humor muito legal, e o Lene nos exilou, ficamos exilados 3 meses na academia da Eugênia Fedorova, da russa, ensaiando loucamente o Pedrinho Matar no... Nossa, ensaia. Bem, e aí estreamos. E aí você foi mais ou menos o quê? Foi um ano? Aí foi esse primeiro período entre o Pujol, fizemos um sucesso enorme no Pujol. Você lembra da data mais ou menos que foi a estreia de vocês? O ano com certeza foi iniciozinho de 72. Certo. Tá. Então vocês passaram o ano de 72 no Rio. Ficamos praticamente no Rio, no Pujol, depois ainda já quase final de 72, São Paulo, Boate Tom Tom. Que era onde? Que era ali na Nestor Pestana, ali perto
da Consolação, por ali. Existia a Boate Tonton, que o dono nos assistiu no Rio de Janeiro, e aí nos levou para o Tonton. O Tonton era uma boate, assim como o Pujol, caríssima, que só o pessoal da alta frequentava. Então, o pessoal de teatro, o público de teatro, eles não tiveram acesso ao Dizzy, nem no Rio. Porque o Pujol também era muito caro, era consumação, aquilo tudo. Me lembro que a gente dava convites, assim, conseguia uns convites para os amigos atores, mas os mais fodidos, né? Que a galera da top toda ia. E aí no Tonton foi quando o Michalski fez uma crítica nossa maravilhosa, finalizando com eles merecem um teatro. E aí então nós fomos para o Teatro 13 de Maio e o espetáculo então tomou uma proporção maior. Essa proporção do teatro, era um teatro de arena enorme, teatro louquíssimo, um garajão, assim, né? Aí toda a turma doidona caiu dentro. Aí virou uma loucura. Éramos nós ali no Teatro 13 de Maio e o Ney, com Secos e Molhados, que já era amigo do Claudinho, do Paulinho Mendonça, que viviam sempre juntos, coisa e tal. O Ney também estava estreando Secos e Molhados, até foi Cláudio Tovar que fez a primeira maquiagem neles. Convenceu o pessoal, porque o Ney não, mas os meninos não queriam se maquiar de jeito nenhum, porque a gente estava com Dizzy, tinha uma coisa deles mesmo assim, a gente é outra coisa, a gente não é gay. E o Tovar, me lembro direitinho, o Tovar dizendo, bicho... Porque eles fizeram uma florzinha, eu estava, não, pelo amor de Deus, essa florzinha, você está mais viado do que qualquer coisa com essa florzinha. Vamos fazer um carão, um negócio louco, meio bicho, meio... E aí o Ney no Ruth Escobar, né? A gente no 13 de Maio. Então aquilo ali virou uma loucura. E é engraçado, né, saber, porque assim, o Ney me contou que primeiro eles queriam fazer uma coisa meio de guerrilheiros, aí o Ney achou, não, isso não. Aí resolveram fazer uma coisa mais pro andrógeno. E é engraçado que é coisa do inconsciente coletivo, né? Porque não se fala, era meio independente, né? Sim, assim, uma coisa num lugar, outro no outro, porque vocês começaram no Rio, eles estavam aqui em São Paulo. Isso, muito doido, né? Muito isso, doido. né? Coisa da época. Era a tendência da época, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, estava Gal também no palco, com aquela postura dela, de perna aberta, que era uma postura também felina e ao mesmo tempo masculina. E Caetano, por sua vez, de tamanquinho vermelho, boca vermelha. O próprio Edi também, o Edi está fazendo nos cabarés lá do Rio de Janeiro também, uma coisa também com macacão transparente, com umas coisas... Não, e o Edi, na verdade, é o precursor, né? Porque o Edi estava antes disso tudo, né, Rodrigo? Antes disso tudo. Eu me lembro, eu fui assistir o Edi com o Lene. O Lene, logo que a gente chegou no Rio de Janeiro, na época, o Lene falou assim, bicho, vou te levar para ver um maluco, você não vai acreditar. E aí nós vamos ver o Edi, lá na Praça Mauá. Na Praça Mauá. Exatamente. E, bom... Então, aí São Paulo, o que está acontecendo sexualmente no meio disso tudo? Né? O Dizzy, nós fomos... Virou uma família, virou logo uma família, uma comunidade. Né? A gente morava juntos e nós tivemos inicialmente uma relação muito fechada, porque era tão bom, era tão bom, tão prazeroso aquilo, fazer o Dizzy, porque não era só fazer o espetáculo, a gente fazia as roupas, a gente inventava tudo, então a gente vivia o dia inteiro em função daquilo, sabe? O dia inteiro. A gente passava o dia juntos naquele casarão, dando risada, dando gargalhada e preparando o modelito da noite. Porque não tinha um figurino fixo. Cada dia a gente botava a roupa que a gente queria, não tinha essa regra. Né? Isso que também enlouquecia o público. Aí você ia assistir, você queria ver no outro dia, e no outro. Porque o Ciro hoje estava de super-homem, amanhã ele estava de mulher-gato. Que maravilha. Né? E por aí ia. Não, e o incrível é vocês também se entenderem no meio dessa maluquice toda, né? Porque vocês tinham que ter uma cumplicidade absurda, né? Absurda. Porque é como quando você faz comédia que você põe o caco, né? Porque
Se você não estiver muito seguro daquilo tudo, você vai pro caramba, né? Vai pro caramba. Não, havia uma harmonia muito, muito forte entre a gente, muito. O Wagner era um cara muito espiritualista também, tinha uma cabeça louca, né? E também tinha uma conduta, assim, ele era de família espírita, então às vezes ele pegava o evangelho espírita e lia conosco, e se qualquer sinal de fumaça de mal entendido entre a gente, ele já reunia e já lia ali uma coisa, né? Ou outra. E então tinha essa coisa que era muito legal. E assim convivíamos, porque aqui em São Paulo nós fomos morar numa casa na Aclimação, uma casa enorme. Outro dia até passei lá para ver, a casa está lá de pé. E não tinha batida de polícia na casa de vocês? Não tinha essas coisas? Sim. Depois, quando nós voltamos, o Dizzy Croquettes, ele driblou a ditadura. Hoje, cara, pensando, eu falo, pô, como é que a gente driblou aquele regime? Como é que nós conseguimos passar um ano sem chamar atenção nesse sentido, fazendo o que a gente fazia no palco, todo mundo de bunda de fora, pelado. No final do espetáculo eu entrava, eu e o Rogerinho, que era um outro, nós éramos os mais jovens, lindos, com os cabelos aqui na cintura, nos corpos. A gente entrava no palco, os dois nus, enrolados em duas serpentes, duas jiboias. As jiboias pelo meio da gente, e a gente fazendo uma alusão ao Adão e Eva andrógeno, né? E a censura nada, cara. E os teatros lotados. Porém, a casa aqui em São Paulo, nós tivemos sintomas assim, de carros estranhos parados do outro lado da rua, vigiando a casa, porque a casa era um movimento danado. A gente saía do Teatro 13 de Maio, eram 13. A casa tinha 12 quartos, cada um tinha praticamente um quarto. Saíamos do teatro, comíamos ali no Piolinho, e cada um levava a sua turma para casa. Que maravilha. Cada um levava a sua turma. E a turma eram meninos e meninas, porque todos gostavam de meninos e meninas. E as mulheres, as mais liberadas também, deviam ficar loucas por vocês, Ficavam né? loucas. Porque o machão é o pior, como diria minha amiga Regina Navarro Lins, é o pior tipo de homem que existe, né? Porque ele não pensa no seu prazer. Não, é claro. E nós todos tínhamos assim namoradas e namoradas. Então esse movimento na casa chamou atenção, começou a chamar atenção aí, né? E as pessoas também, Rodrigo, porque o Dizzy virou um movimento, assim como os Secos e Molhados também, né? Então as pessoas começaram a se vestir, assim como nós nos vestíamos como Gal, como Caetano, depois o Dizzy fazendo sucesso. Começou a servir de modelo a um monte de gente. Então existia dois espetáculos, um na plateia e outro no palco. Porque as pessoas iam pro teatro. Os brechós nunca faturaram tanto. Era uma experiência. Era uma experiência, era uma vivência, né? Os meninos de batom, as meninas. Eu tinha uma relação com os surfistas forte, porque eu gostava do surf, gostava muito dos surfistas, claro, achava eles lindos. Então, os surfistas, eu fui a ponte entre surfistas e Dizzy Croquettes. Que ótimo! Então, ia aquela turma de surfistas lindos assistir o Dizzy Croquettes. Eu, inclusive, a minha tatuagem que eu tenho, quem me botou essa tatuagem foi Petit, que é o menino do Rio, que me sequestrou um dia na saída do Dizzy Croquettes lá no Rio de Janeiro, ele mais dois outros surfistas, o Paulinho e o Pedrinho Sax, me sequestraram, me botaram dentro do carro e a gente sempre saía juntos, e quando eu vi, eu estava na estrada, eu estava na Rio São Santos, de madrugada, cara. Eles me levaram para Santos, só quem tatuava era o Luque, o dinamarquês, que era um marinheiro que morava ali nas docas, no cais, que tatuava marinheiro, gente, ainda com... Que coisa mais anos 70, pegaram você no teatro, no lugar, foram para Rio Santos, só porque tinha um tatuador em São Paulo. Porque o Petit já tinha tatuagem dele, o dragão famoso, né? Que maravilha. E aí eles queriam me... E é bom que se lembre, né, que houve um tempo que só os presidiários que tinham tatuagem, né? Quer dizer, essa cultura que hoje é tão comum, né, de tatuagem, de brinco, de pulseira, do sei o que, Eu me lembro que até o Edi contou numa entrevista minha, que a Ney também, que sandália havaiana era sandália de mulher, né? Até isso era um tabu na época, né? Era sandália de mulher. E aí, quando é que vocês começaram a usar brincos nessa época, então? Então, sim, aí já no Dizzy, quando ficou definido o que é isso, afinal? São travestis? São o que? Não, andrógenos.
Então era androginia, tanto que o Lênin aí montou o famoso balé dos andrógenos, que era o final do espetáculo, que nós dançávamos, eu, Lênin e um outro, uma coisa rasteira pelo chão, com um figurino que era igual o figurino do Ney do Secos e Molhados, aqueles barbantes, aquela coisa meio animal. E nós dançávamos esse balé dos andrógenos, que os andrógenos depois viravam borboletas, e terminava o espetáculo com o balé das borboletas, né? Que era lindo. Então, androginia era a senha. Entendi. Era a palavra-chave. E uma coisa interessante que eu queria falar com você é o seguinte, a gente sabe que na dramaturgia, os personagens gays eram sempre malditos, eram sempre, né, que morriam no final, é sempre um final trágico, né? Você também tinha essa cultura de teatro, você, Lene, você lia peças, Sim. coisas assim. Vocês falavam sobre isso? Como é que é? Sim, muito. O Wagner foi o meu grande mestre de teatro. Embora eu tenha começado no Hair, mas foi com Wagner mesmo que eu comecei a estudar para valer, né? Então nós líamos peças, fazíamos leitura de mesa, de outras peças para exercício, né? E vocês se incomodavam assim com esse tipo de coisa quando vocês liam esse tipo? Tinha alguma coisa assim? Na verdade, há uma quebra de tabus e uma ruptura aí. Eu considero que o Dizzy foi um divisor de águas, sabe? Hoje, aqui do alto dos meus 67 anos, após esses 50 anos de Dizzy Croquettes, eu ouso dizer isso. Mas é verdade, cara, porque essa coisa dessa linguagem que depois veio a ser chamada besterol pelo pessoal do Asdrubal, é uma linguagem que realmente o Wagner traz, não é? E que rompe com aquele teatro, principalmente no final dos anos 60, início dos 70, que a gente ainda tem, predominava aí no teatro muito panfletário, muito político, sim, né? Sim. E a gente entra fazendo essa política toda através do riso. E do comportamento. Né? E comportamento. E também não queríamos, assim, não queríamos ser homens, não queríamos ser mulheres. O próprio texto dizia, nós não somos homens nem mulheres, somos gente computada igual a você, né? Então, São Paulo, você me perguntando sobre como era a relação já com os militares e tudo, é interessante porque tinham muitos militares que iam assistir o espetáculo com suas famílias, porque outro fator interessante, o Dizzy, ele era assistido por famílias. Tinha os loucos. O Secos e Molhados também, nem cansa de falar isso. Né? São dois fenômenos que acontecem juntos, assim, que porque tinha um lado lúdico também, né? Lúdico. Por mais que vocês tivessem, lógico, um fundo político, que tudo é político, né? Claro. É lógico que também você podia fazer várias leituras daquilo, né? Várias leituras daquilo. Podia ser como se fosse, sei lá... Podia ser até um infantil. Um teatro infantil, né? Hoje, quando eu assisto o filme do Dizzy, que foi gravado pela televisão alemã, que tem algumas cenas no documentário, mas o filme inteiro, eu olho hoje e falo, gente, mas era de uma inocência ao mesmo tempo, assim, era pueril, chegava a ser pueril, né? Então, o que driblou a censura foi isso, porque essas famílias todas iam assistir, pai, filho, mãe, mulher, e assim, de todas as classes, né? E o Lênin era muito popular, eu me lembro o primeiro ano do Dizzy que nós desfilamos numa escola de samba, ainda na Presidente Vargas, quando nós entramos com o Lênin, estávamos todos vestidos de anjos, assim, praticamente nus, de tapa-sexo, com muita purpurina, porque aí a gente traz a purpurina também, né? O Roberto de Rodrigues, que era um dos Dizzys, ele era carnavalesco. Como é que era o nome da escola dele? Era uma escola de segundo grupo, mas ele que traz a purpurina do carnaval para... não, vamos botar no corpo. E aí nas roupas e aquilo tudo. Então, vai né? Por isso o Gil faz quando a purpurina da Lucinha. O Lênin entrava no... Aí o Lênin entrando na avenida... Era uma comoção. A arquibancada, eles desciam praticamente. Era uma coisa assim, de ponta a ponta da Presidente Vargas. Lênin. O povão mesmo que gritava pelo nome deles. E aí você estava falando, tinha a purpurina, qual era outra coisa? A gente adota a purpurina nos nossos corpos, né? No camarim, no Teatro da Praia, ficou... tem uma pracinha no camarim, que tem os camarins e no meio tem uma coisa assim de um piso. Aquele piso, hoje já não sei porque virou a igreja evangélica, mas eu voltei lá
meu Deus, quantos anos depois, em 95, para fazer Francisco de Assis, o piso era toda aquela purpurina que depois eles mandaram passar resina e ficou. Nossa. Né? E por onde a gente ia passando pelo teatro ia ficando aquele rastro de purpurina, porque a gente jogava quilos de purpurina no chão e antes de entrar em cena, já maquiado, só de tapa-sexy, a gente rolava, passava óleo Johnson. Nossa, imagina. Você deve ter ficado até hoje, deve ter purpurina aí no seu corpo. Até hoje. E a purpurina era a grande denúncia, né? Porque assim, de repente, algum marido encontrava uma purpurinazinha no lençol dele, ou alguma esposa. Os desvios passaram por aqui. Por aqui. Que ótimo. Era ótimo. Quando foi que a polícia começou a dar dura e ficou impossível continuar no Brasil? Sim. Depois de São Paulo, aí voltamos para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro não havíamos feito teatro, só em boate. Então fomos para o Teatro da Praia, onde a Elis tinha feito o Elis e Miele, aquele show belíssimo. E aí estreamos no Teatro da Praia e estourou um grande sucesso. Ali a Francisco Sá parava, porque vinham excursões do Brasil inteiro, enfim, foi uma loucura, no Teatro da Praia, grande sucesso. Eu já não estava morando com o Lene e existia a Casa de Santa Teresa sempre, que era a nossa base, o nosso centro, digamos assim, mas eu morava no Jardim Botânico, bem em frente ali o Parque Lage, num apartamento térreo, e que dava frente para a calçada e os fundos para um pátio interno. E foi a primeira investida, assim, a primeira dura que nós tomamos. Porque a gente sempre se reunia ali, o Lene passava lá em casa, e ali a gente fazia a cabeça, a famosa fazer a cabeça, que era fumar um baseado, antes de ir para o teatro. Então o Lene sempre passava ali. E vinham sempre alguns amigos, era um quarteirão que moravam, o do SEC, às vezes Mota, toda uma galera morava por ali, sabe? Então a galera passava. O Lene sempre foi muito... Agregador. Muito agregador, né? E aí numa dessas, fim de tarde, que nos preparávamos para ir para o teatro, bateram a porta e eu fui atender, a gente estava no meu quarto, cheiro de maconha, meio quilo, aberto no chão, assim. E porque o Lene só andava com naquela época era assim, enrolar em jornal, era umas trouxas que levava na bolsa, entendeu? Subia-se o morro, o morro ainda era o morro, né? Não era favela ainda, né? Então subia-se no morro, tomava um cafezinho com a galera, com a senhora, a gente ia levar roupa para lavar nas lavadeiras ali no morro. E aí quando eu cheguei, que eu abri aquela portinha assim, a primeira coisa que eu vi foi um par de sapatos brancos. Eu falei, fudeu, são os homens. Aí, polícia, abre a porta. Eu corri no quarto e dei o alarme. Peguei aquilo, na volta, joguei tudo na privada, puxei descarga e fui abrir a porta sem saber se a descarga ia levar ou não. Abri a porta, os caras já entraram de arma em cima e já foram direto porque eles escutaram a descarga. Desceu tudo, cara. E aí eles, ou seja, eles já estavam estavam de olho, e aí o cheiro, que o apartamento era térreo, foi o álibi deles para chegarem junto. E ali eles nos levaram para o quarto e as pessoas começaram a chegar, por isso eu te falei que os amigos vinham muito, começaram a chegar, e cada um que chegava, eu era o residente, eles me levavam, o cara ficava atrás da porta com a arma e mandava eu abrir a porta. Porra, eu tinha que abrir a porta com uma cara e os amigos entrando. E rezando para ninguém trazer nada consigo, porque lá eles não encontraram nada, só o cheiro, mas não encontraram nada. E os caras já, estamos de olho em vocês, suas bichonas, dançando de bunda de fora no palco, né, não sei o quê. Porém, o Lene, até essa galera admirava demais o Lene, eles se amarravam demais. O Lene já tinha passado pela prisão, né, já tinha aprontado na prisão, que ele ficou 1 ano preso e tudo. E já tinha ficado preso? Sim. Ah, tá. O Lene foi preso
Eu não sabia o ano exatamente que ele tinha sido preso. Um pouco antes de eu conhecê-lo, acho que foi 70, mais ou menos, né? Ah, tá. Que ele foi pego com um cigarro de maconha na Galeria Alaska, saindo de uma boate, enfim. E então já havia uma admiração com o Lene, tanto que o Lene transforma esse final de tarde numa sessão assim muito louca, porque eu me lembro direitinho, um policial na porta do quarto com as pernas para cima aqui, o 38 aqui no colo, o outro lá na função de porta e tudo mais. E a gente sentado no chão, o Lene estava com engessado, porque ele tinha sofrido um acidente saindo de uma gravação na Globo, estava fazendo espetáculo engessado. E primeiro nós todos tiramos as roupas, para eles verem se não tinha nada, sentamos ali, e aí o Lene, nessas alturas, porque chegava um, entrava no quarto e eles mandavam tirar a roupa toda, aí era aquela tensão. Mas o Lene fazendo humor de tudo. O Lene dizia assim, o Lene começava a cantar um striptease, uma pantera cor-de-rosa. Gente, inacreditável. Inacreditável, surreal. E o Lene, vai, baby, come, kudugudugum, pá, cum, cá, cá. Não trouxe nada não, né, mamãe? Já dizia assim na frente dos caras, entendeu? E aí já investindo no policial que estava ali com as pernas para cima, tipo assim, perguntando o cara o tamanho do pau do cara. Inacreditável. E aí, bicho, tem pau aí ou é só o 38? E o cara as gargalhadas, entendeu? Esse americano maluco, né? Bom, nessa chegaram vários, e até que chegou o último, que era um amigo nosso, o Arnaldinho, que morava do lado, pai militar. Chegou, tirou a roupa toda, quando ele tirou a cueca, caiu uma trouxinha no chão. E aquilo foi suficiente, todo mundo em cana. Suspendemos o espetáculo, né? Porque éramos 3 do espetáculo, eu, o Lene e o Carlinhos, um outro. E o Patrice Calmetti, que era um francês fotógrafo, que morava lá comigo também, que foi quem depois nos levou para Paris. Que ficou apavorado com aquilo tudo, imagina, um francês chiquérrimo, assim, fotografava 9 entre 10 estrelas internacionais, casado com a Diana Ross, era uma figura incrível. De repente ele se encontra na delegacia da Federal, no Rio de Janeiro, e ali nós passamos a noite, até que o Cláudio Tovar foi quem foi dar o depoimento. Era o único que tinha um terno. Gente. Diz ele que o Paulinho Mendonça conta que o terno era dele, era do Paulinho Mendonça, que emprestou para o Tovar. Eu sei que o Tovar de manhã foi dar o tal do depoimento e o cara falou horrores para ele e tipo, olha, sumam daqui ou a gente desaparece com vocês. Nossa Senhora. Quando eu voltei para casa, no outro dia, de manhã que eu cheguei, foi horrível, porque a casa estava toda quebrada, a minha lareira estava toda quebrada, porque eles quebraram tudo procurando, para ver se tinha uma coisa, se tinha alguma coisa. Eles precisavam de uma prova consistente, além da questão censura, homens pelados no palco. Né? E, então, essa foi a investida da censura, que fomos denunciar. O espetáculo foi denunciado, parece que pela filha de um censor, que foi assistir. Contam os mais velhos, porque eu era garotão, né? Eu ia passando por isso, tudo para mim era aventura. Tudo era aventura. Mas dizem eles que, na verdade, essa filha de um censor se apaixonou por algum deles lá que não teve, e ela... Foi vingativa. Foi vingativa. Por isso eu sou Por vingativa. isso o Wagner compôs Vingativa, que era do Wagner, né? Foi por isso? Será? Pode ter sido. Pode ter sido, né? Por isso eu sou vingativa. E nesse meio tempo aí, não fugindo do assunto aqui da censura, mas nesse meio tempo, quando nós fomos embora de São Paulo, e tinha todo esse séquito de meninas lindas que seguiam a gente, que iam para nossas casas e transavam com a gente também, tudo. E o Wagner um dia fala, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com essa mulherada. Essas meninas tudo atrás da gente, o que a gente faz com essas mulheres? Que elas não estão dando nem espaço para os meninos chegarem, porque elas formaram um exército em torno da gente. Então os meninos não conseguiam chegar mais, né? Existia nisso também a famosa Vilma, nega Vilma,
que era uma grande amiga do Lênin lá dos anos 60, que era uma espécie de governanta nossa, né? Era o xerife da casa. Era o xerife da casa que botava moral. E aí o Wagner resolve, então, o Wagner escreve Dzicroquetes, as fadas do Apocalipse. Dzicroquetas. Dzicroquetas, as fadas do Apocalipse. Vamos montar um espetáculo com essa mulherada. O Lênin se negou, falou, eu nem pensar. Essas meninas não são artistas, não tem talento, porque eram umas meninas, assim, não eram atrizes, uma ou outra. E toda a nossa grana que a gente ganhava em São Paulo, nós investimos nelas. Teatro Ruth Escobar, eu coreografei, o Tovar fez figurino, enfim, montamos juntos. Não deu certo. Aquilo foi um fracasso. O público não engoliu. O espetáculo era. A ideia do espetáculo, o texto era muito bom, mas o público não admitiu. Mas como que aquelas garotas que estavam na plateia, igual a mim, hoje são as Dzicroquetas? De jeito nenhum, né? Não colou. Aí nós decidimos, vamos embora. Então. Só que não tinha dinheiro para ir embora. Então, conseguimos uma licença para fazer uma semana de despedida. E aí nós fizemos temporada de despedida de Dzicroquetes em São Paulo, indo embora do Brasil. Foi uma loucura, loucura. Veio gente do sul, de tudo quanto era lugar, um pelotão de militares na porta, e compramos as passagens num navio italiano, Eugênio C, classe C, lá embaixo, e embarcamos para Portugal, sem eira nem beira. 15 dias atravessando o Oceano Atlântico. Olha, não sei como não afundamos o navio. Tinha umas cabeças de carmiranda que eram montadas em cima de umas bolas de isopor. As bolas de isopor foram abertas e dentro ia maconha. Na época tomava-se muito também um comprimido que era o Mandrix, porque o Mandrix era um remédio para dormir, na verdade. Então você tomava e não dormia, aí o efeito virava outro. Então você ficava, como a gente dizia, melecão. Você ficava assim, e todo mundo era lindo, e todo mundo se abraçava, e todo mundo se beijava, e todo mundo ia para a cama junto, era uma maravilha. E o hétero que nunca tinha ido para a cama com outro homem ia também, e a mulher, e era isso. O Lênin, no terceiro dia, ele já queria se jogar no mar e voltar a nado para o Brasil, porque, amor, não vou aguentar. Quando ele viu o alto mar, que não tinha mais horizonte de terra, do jeito que ele era, então ele dava aulas pra gente no Conversa, lá embaixo, na beira da piscina, de noite, todo mundo de tapa-sexo, queimadíssimos, aqueles cabelos compridésimos, os brincos, que você perguntou, que a gente começa a usar brincos por causa dos índios, aí a androginia, essa coisa meio selvagem, a gente começa a usar umas argolas grandes, com pena, porque o Wagner foi quem criou a feira hippie. O Wagner foi o primeiro, ele ia com o artesanato em couro dele ali para a Praça General Osório e botava uma banquinha no chão. E dali nasceu a feira hippie. Nossa Senhora. É muita história boa. Então tinha essa coisa meio hippie, desses brincos enormes e tudo mais. Então isso dentro de um navio repleto de italianos, foi uma loucura. Porque eles viam o nosso movimento no dia a dia, aquele bando, para lá e para cá. Na piscina de manhã, todo mundo de bunda de fora. E à noite o Lênin dava essas aulas e ensaiava, porque E devia ter um monte de curioso vendo, né? O pessoal da classe A saíam dos seus jantares, das suas nights, e vinham pro Conversa, sentavam-se ali e ficavam assistindo de camarote a gente lá embaixo. Não deu outra. Na terceira noite já éramos convidados para os jantares na primeira classe, inclusive para as cabines, né? Chegamos em Portugal, a nega Vilma com a gente, e o Dario Menezes, que era um repórter aqui da Folha de São Paulo, um jornalista que se apaixonou pela gente, começou a escrever sobre a gente, largou tudo, largou a Folha tudo e embarcou junto, né? E isso era muito comum na época, né? Era muito comum. Isso é que era o desbundar, né? A pessoa, não quero mais saber de valores burgueses e de profissões convencionais. Esse era o tal do desbunde, né, que nós falamos. O que era o desbunde? Era exatamente isso aí, né? E aí, em Portugal, desembarcamos em Portugal. Tem um detalhe engraçado também nisso, porque quando nós embarcamos no cais, no Rio de Janeiro, tinha muita gente lá no cais se despedindo. E entre eles estavam as meninas das croquetas e tudo, as croquetas e tudo mais. As primeiras que nós vimos foram elas,
uma meia dúzia que já tinha pego avião e nos esperaram. Nossa. A gente chegou em Portugal e elas lá. Bom, eu sei que descemos, desembarcamos depois desses 15 dias e deixamos os baús no bagageiro do cais, e aí pegamos um hotelzinho, alguma coisa assim, lista telefônica, café concerto frufru. Porra, isso aqui café concerto frufru, né? Aí fomos até esse café concerto frufru, chegamos lá, era um café concerto que estava meio, a meia boca já tinha tido seu auge, estava meio, né? Tinha um showzinho lá de travesti, meio assim. Portugal estava em plena Revolução dos Cravos também. E eu sei que aí convencemos o dono e estreamos no Café Concerto Frufru. O público não chegava, só a nata mesmo do teatro português, assim, que foi nos assistir, e aquela Revolução dos Cravos, e o Lene entra em crise, quer voltar para o Brasil, liga para Elis, e nesse meio tempo foi que o Patrice Calmette, que era esse francês, que morava comigo, que tinha uma relação, era apaixonado, liguei para o Patrice, falei, estamos aqui, aconteceu isso assim, 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 assado, e aí o Patrice reboca o grupo para Paris, consegue um patrocinador. Mas acontece que mesmo para Paris, assim, eles sofreram um preconceito, assim, né, inicial da imprensa, não entendiam direito o que era o show e torceram o nariz, né? E para vocês, até que apareceu a Fada Madrinha. Até que apareceu a Fada Madrinha. Porque, inclusive em Portugal, a gente nem saía nas ruas mais com aquelas vestimentas nossas e coisa e tal. A gente já começa a botar um casaquinho, porque a gente viu que o negócio ali era sério, né? E, porra, a gente não desapareceu no Brasil, desapareceu em Portugal, só faltava essa. Seria demais, né? E aí em Paris, então, a gente estreia em Paris. Inicialmente houve esse, o que é isso? O que eles são? Não conseguiam definir, a crítica não fala nada, não sai nada de crítica. Teve todo um lançamento, na estreia, foi uma estreia glamurosa, com Mick Jagger, com Bianca Jagger, com David Bowie, com Kiss, com Catherine Deneuve, com Jeanne Moreau, com Alain Delon. Nossa Senhora. Com toda essa gente. E agora imagina eu, se põe na minha posição com 19, 20 aninhos de idade, aí eu tinha 20 para 21, pô, abre a cortina e aqueles... esse elenco estelar na plateia. Cara, aqueles ídolos que eu achava que nem existiam. Abre a cortina, tá todos ali, Mick Jagger, todo mundo na minha frente. Nossa. Sem contar da Josephine Baker, né, que estava muito cheio lá fora para a estreia e deixaram ela entrar antes. E o Tovar olhou para uma frestinha assim, aí virou e falou assim, gente, a Josephine Baker tá aqui, tá ali. Aí todo mundo vai para a frestinha e aí a gente abre um pouquinho para dar um adeuzinho para ela, aí ela tá sentadinha na primeira fileira, sem sapatos, com os pés em cima dos sapatos, com um joanete grande, aí ela faz assim pra gente, tipo, não tô aguentando o joanete, por isso que eu tô aqui, né? Aí faz assim pra gente, manda beijo. Então nós estreamos, cara, para essa turma. Depois fomos jantar no Clube 7, que era o local da época, e várias mesas ali, o clube fechado pra gente. Ali jantamos com o Mick Jagger, com toda essa turma. Mas mesmo assim o espetáculo não decolou? Mesmo assim, decolou para pro Jet Set. Sim. Né? Mas para o publicão, que é o que a gente precisava, povo, não. E até que a Liza foi fazer um show em Paris e ela havia nos assistido no Rio de Janeiro. Nós tínhamos gravado com ela um número para o Fantástico. O Lene coreografou para Pamela e para as duas bailarinas dela, que ela assistiu a gente no Rio, ficou louca, fascinada, subiu no palco, se lambuzou toda de purpurina, abraçava e beijava a gente, dizendo que nunca tinha visto nada igual. Ficou doida com o Lene. E Liza Minnelli, então, chega em Paris, cai de paraquedas, assim, a fadinha, né? A madrinha mesmo. Fada. E aí fica sabendo disso, né? A gente vai assistir o espetáculo dela e, enfim, o Lene conta a história toda, quem estava em cartaz, mas estava acontecendo isso, sem público quase. E aí ela, então, no final dos espetáculos dela, ela diz, ela no Palais de Congrès, um lugar imenso em Paris, né? E ela diz, olha, eu vou
se vocês quiserem, amanhã eu vou assistir tal espetáculo, se vocês quiserem ver algo sensacional, venham comigo. E assim o público, a Liza começa a trazer o público e os jornalistas. A primeira noite que ela foi, a gente fazendo espetáculo no palco e a imprensa toda de costas, flashes na Liza, sentada na primeira fileira, entende? E aí no outro dia não deu outra, né? Todos os jornais de São Paulo, manchete. E São Paulo não, de Paris. De São Paulo, de Paris. E aí a gente começa a contar com depoimentos, porque a Jeanne Moreau, por exemplo, que inclusive ficou muito amiga nossa, a Jeanne Moreau foi que arrumou um advogado pra gente depois, o Valentino, o Pierre Cardin, mandavam malas pra gente de vestidos deles, de grife, já fora de... E mandava aquelas malas pra gente, e a gente pegava aquilo, rasgava tudo, e customizava, e eles vinham assistir depois e achavam maravilhoso. Como vocês viveram lá também todos juntos, como é que foi assim? Vocês também tiveram uma casa, era um hotel? Como é que vocês ficaram? Não, lá também. Nós, primeiro, nós ficamos num hotel em frente ao Teatro Charles Rochefort, que o Patrício nos colocou. Aí ficávamos de 3, 4 em cada quarto. E depois, quando nós... porque depois do Charles Rochefort, nós fomos para a Itália. Fomos levados por um empresário italiano, e aí fizemos Turino, Milano, e nesse tempo na Itália foi quando a Josephine Baker, que havia nos assistido então, uma ou duas vezes, e gostava muito, tinha dito para o Bobinot, para o dono do Bobinot nos assistir, ele havia nos assistido, e ela falava muito com ele, que ele teria que nos levar para o Bobinot depois da temporada dela, que ela estava em cartaz com esse último show, que era uma volta ao mundo que ela fazia. E ela aconteceu que ela faleceu no meio da temporada dela. E aí o Bobinot nos mandou Ela tinha dito, né, que queria que se acontecesse alguma coisa com ela, que o Dizzy Croquettes que tinha que assumir, né? Porque ela já estava pressentindo. Né? Ela já estava com 80 anos de idade, né? E super em forma, mas incrível. E aí então eles nos convidaram. E aí nesse meio tempo vocês levaram um cano de um empresário, não lá foi na isso? Itália. Lá na Itália nós levamos loucura, o cano, né, do empresarinho. Vocês não levaram aqui no Rio, aliás, no Rio de Janeiro, e foram levar na Itália? Na Itália, em Milano, o empresário deu um cano, segurou todos os nossos passaportes, segurou o dinheiro todo da bilheteria, e ele tinha uma dívida com um outro empresário de Turino, que era um tremendo de um mafioso, era o dono de Turino, e ele tinha um teatro lá. Então ele negocia a gente com esse cara. Nossa Senhora. Olha que loucura isso. Gente, isso é demais. Filme, isso né? é filme, né? Quer dizer, a gente entra na máfia italiana, literalmente. Loucura. Nós somos obrigados a ir para Turino. Porque em Milano, que a gente já deveríamos voltar para Paris, mas aí nós tivemos esse problema. Então nós fomos para Turino sem os passaportes, tivemos que fazer essa temporada lá em Turino. Enfim, era uma negociação de dívida através da gente. Que maluquice. Só de lá que nós conseguimos voltar para Paris. Aí, então, quando a gente volta para Paris, a gente vai para o Sheraton, maravilhosos, porque aí o Bobino, com os patrocinadores e tudo, nos alojaram, nos hospedaram no Sheraton. E nós ficamos, eu acho que uns 3 meses morando no Sheraton, que era bem ali ao lado do Bobinot. E aí alugamos uma casa. E vem cá, você está falando assim, né, que aqui no Brasil vocês fizeram escola, né? Muita gente queria ser como vocês, né? E lá aconteceu coisa semelhante também, assim, você via que mexia com a cabeça das pessoas, as pessoas queriam transar com vocês ou queriam seguir um rumo na carreira parecido? Também aconteceu? Igualmente. A Revolução em Paris foi tão forte quanto foi no Brasil, se não foi maior ainda. Já havia um outro olhar, né, do teatro contemporâneo, havia um outro olhar desse lugar aí do travestismo, do burlesque, tudo isso, não é? Em paralelo também o Les Étoiles já estava rolando lá, né? Não, sim, a Les Étoiles, quando a gente foi para o Bobinot, sim, o Les Étoiles, queridíssimos, nós estávamos na nossa primeira temporada, quando eles chegaram em Paris, vindos da Espanha,
que eles se apresentavam tocando em casa noturna na Espanha, né? Era uma dupla maravilhosa também que se travestiam assim e cantavam divinamente, né? Divinamente. Eles ainda não se travestiam. Ainda não? Ainda não. Tanto que o Luiz Antônio ainda chega em Paris com aquele visual dele, tipo Festival da Canção. Cabelo tornado, ele usava ainda uns caftas africanos, assim. É mesmo, eu não consigo nem imaginar. Falava com um vozeirão, assim, meio assim, e o Rolando usava uma bandagem aqui, assim, na cabeça. Que loucura. Bigodão, tinha uma coisa assim ainda. Talentosíssimos, o Lene já conhecia o Rolando, desde do show do Esquindô com Marli Tavares, enfim, de velhos tempos. E aí eles chegam e logo colam, porque nós viramos a embaixada. A embaixada do Brasil. Todo mundo chegava e ia para o teatro. Então aquele look foi inspirado em vocês. Aí foi que nós frequentávamos muito o Lenoage, que era uma boate pequena ali na Saint-Germain-des-Prés, onde tinha show de transformistas. E então a gente conversa com o dono do Lenoage, que adorava a gente, falamos deles. Eles vão à tarde lá, cantam um pouco para eles, e aí eu não me lembro bem se foi o Lene, mas eu acho que foi o Lene, que batiza Les Étoiles. Mamô, Les Étoiles, uau, as estrelas, coisa e tal. Aí batiza Les Étoiles, e aí o Tovar maquia eles. Tudo. Os primeiros modelitos, inclusive, eram coisas nossas, assim, aqueles broches, aquelas coisas todas, chapéuzinhos. E eles estreiam no Lenoage, estouram num grande sucesso, aí vai de vento em popa, e aí fica Zicroquetes e Les Étoiles, mesmo movimento de dois expoentes da arte brasileira. Né? Quero um samba feito só pra mim. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba porque no samba eu sei que vou a noite inteira até o sol raiar. Eu quero um samba feito só pra mim. Eu quero a melodia feita assim. Samba, porque no samba eu sei que vou a noite inteira até só raiar. E quando o samba acaba e eu fico triste, então vai melancólico